Olá, hoje eu converso com Sérgio Sanita, um membro antigo da comunidade do Traders Club. Ele é trader e especialista em análise técnica. Então, se você quer entender um pouco mais sobre análise técnica e saber o que ele tem a dizer sobre diversos papéis, fica com a gente. Sanita, obrigada pela sua presença aqui. Queria que tu se apresentasse para o público, contasse um pouco da tua trajetória profissional, o que tu fazes, como tu chegou até a análise técnica, etc. Legal, para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Sanita, tenho 37 anos e minha área não tem nada a ver com a parte financeira, né? E principalmente não comecei com análise técnica. Eu venho da área de TI, sempre trabalhei com TI, sou especialista em TI. E comecei há alguns anos a me interessar aí por essa área e foi quando eu tive o primeiro contato com o Traders Club. Eu gostaria um pouco que tu contasse como que tu chegou até o Traders Club e como que tu cresceu nesse meio, né? Qual que é a importância da comunidade para ti? Certo. Então, durante alguns anos, né, eu comecei a mexer com ações em 2008, mas sempre naquele expectativa de saber o que estava barato, o que estava caro, comprar mais ou menos com análise de terceiros, né? E eu sempre tive ganhos mais bem modestos em relação a isso, porque a opinião de terceiros você não sabe em que está basada a situação, em que situações ele recomendou aquilo, né? E quando surgiu o grupo no WhatsApp, eu ainda não fazia parte, mas eu segui o Ferri no Twitter, né? E aí eu vi Traders Club, o anúncio, eu entrei na época do Slack no Traders Club. E comecei a postar algumas ideias minhas, algumas análises, né? E foi aí que eu tive o primeiro contato com o Ferri, com o Albuquerque. E o pessoal viu, né? Gostou das minhas análises. Eu procurava ajudar da maneira que eu conhecia ali a cada um as perguntas, né? Do pessoal da plataforma. E talvez, eu acredito que isso tenha chamado a atenção do Ferri e do Albuquerque. Aí eu comecei a me dar mais de meu tempo para tentar ajudar as pessoas dentro da plataforma. Você aprendeu sozinho a análise técnica? Sim, por volta de 2014, né, já cansado com esses ganhos modestos que eu tinha apenas em comprar e vender ação, opinião de Infomoney e qualquer outro veículo que falava de ações, eu comecei a estudar em si. Então peguei um material, fui a fundo, fui aprender o que era análise técnica, por que usar a análise técnica, e aí foi que eu tive meus melhores resultados e comecei a ajudar outras pessoas também a entrar nessa área, a usar a análise técnica para comprar e vender ativos. Para quem não sabe o que é análise técnica, gostaria que você explicasse de forma simples. Sim. A análise técnica justamente é você mensurar o que pode estar com uma oferta e demanda desequilibrada, né? Imagine que você tem um ativo que está muito barato. A análise técnica vai te ajudar a identificar que aquilo está barato, com vários fatores que você pode analisar no gráfico, né? E você poder fazer uma compra mais segura. Ou uma venda, alguma coisa está super valorizada, super sobrecomprada, fazer uma venda mais segura daquele ativo. Então, a análise técnica vai te ajudar no timing de entrada ou de saída no ativo. Por que tu prefere a análise técnica em detrimento de outras? Eu prefiro a análise técnica porque ela tem menos subjetividade, né? Se você fala, por exemplo, e talvez seja um consenso de mercado, Banco Inter, tá caro. Se eu perguntar talvez para 9 de 10 analistas vão falar que tá caro, mas não para de subir. Via Varejo, um ativo que muitos gostam no Traders Club, tá barato? Tá, mas não para de cair. Então, a análise técnica vai te ajudar a movimentação dos preços, para onde o preço tende a ir. E por isso que eu acho, por conta de ser menos subjetivo, a análise técnica é mais assertiva no timing. A gente tem algumas perguntas de assinantes. Uma delas é: que indicadores você usa? Vou colocar aqui. Que indicadores gráficos você usa para comprar ou vender um papel? Geralmente eu uso 3 principais, né? Médias móveis, eu uso a média móvel exponencial de 9 períodos, a média móvel simples de 21 e o volume. Esses 3 acho que é o básico para os analistas técnicos utilizarem. E aí você pode, dentro de uma tendência, né, usar níveis de suporte fortes, níveis de resistências fortes para você poder entrar comprando ou vendendo ativo. E tem uma série de outras figuras gráficas, né, setups, que também é uma receitinha de bolo que é muito prático você usar, inclusive no treinamento que eu vou ministrar mais à frente, eu vou trazer vários setups que ajudam as pessoas, principalmente porque a desculpa da maioria é que não tem tempo para ficar olhando o gráfico, mas você não precisa, né? Você pode olhar um período maior, um gráfico semanal, um gráfico mensal e ser muito bem sucedido nos seus trades.
Uma outra pergunta é dos assinantes também. O que é risco para você, do ponto de vista de um analista técnico? O que é risco? Entendo o risco como que você aceita perder, uma perda permanente que você tenha naquela operação que você está fazendo. Então, eu olho um ativo, ele me deu um ponto de entrada, eu vou colocar um stop de 5%, por exemplo, mas eu almejo um ganho de 10%, de 15%. Então, são sempre as entradas que nós olhamos é com risco-retorno bom. No mínimo do mínimo, 1 para 1. Ou seja, você vai ganhar 10 por um risco de 10. Mas existem vários papéis, cerca de 150 papéis na nossa bolsa hoje que tem volume, tem liquidez para a gente poder fazer trades. Então, muitas vezes você encontra papéis com 2, 3 vezes o risco-retorno para você entrar. Então, é importante, muito importante fazer a seleção, antes de tudo, dos ativos que você vai operar. Muitos analistas falam aí da importância do stop, né? Como você define o ponto do stop? Então, se você estiver utilizando um setup, né, Larry Williams, por exemplo, que usa muitos setups com as médias, a própria média serve para você conduzir o trade, serve como stop. Vai depender se é um rompimento, então um candle de referência que fez o rompimento, você opera abaixo da mínima desse candle. Algumas figuras gráficas. Explica o que é o candle. O candlestick é a vela, né, que aparece no gráfico, onde você tem a abertura, a mínima, a máxima e o fechamento. São 4 preços, né, que ele indica. Então, às vezes você tem uma região onde você tem uma forte resistência, né? O preço bateu naquele patamar, voltou. Bateu naquele patamar, voltou. Bateu naquele patamar, voltou. E teve um candle forte, com volume que rompeu esse patamar. Esse candle vai ser o candle de referência e é muito provável que aquele rompimento com volume faça com que os preços continue a direção do movimento daquele candle. Então a gente posicionaria um stop abaixo desse candle de referência. Mas vai depender muito da metodologia do que você está operando. Às vezes é um setup receitinha de bolo, às vezes é um rompimento, às vezes é um trade contra a tendência. Então tudo isso vai depender de qual operação você está realizando. Legal. Sanita, eu queria que você avaliasse agora uma infinidade de papéis aqui. Vamos começar com Braskem. Braskem, há 2 semanas atrás, nós falamos bastante no Traders Club que ele estava bem sobrevendido, né? E muita gente do Traders Club pegou. Ele pegou em 3 vezes, no histórico do papel, a gente tem um indicador que chama IFR, né, Índice de Força Relativa, em só 3 vezes ele baixou do patamar de 25. E a semana retrasada ele baixou. Então, indica o quê? Que o papel estava demasiadamente sobrevendido. E realmente ele deu um repique forte. E é um papel que está batendo na média de 200 períodos, que é uma média que costuma dividir o mercado bullish e bearish, né? O mercado que está com tendência de alta, o mercado está com tendência de baixa. Ele bateu exatamente ali, numa linha de referência e recuperou. Então, o Braskem acredita ser um papel que pode dar alegrias aí, num prazo semanal, logicamente, com menos ruídos, né, caso ele consiga mostrar essa recuperação ao entrar no nível de sobrevenda e agora recuperar a média móvel de 200 períodos. BRF. Brasil Foods, ele teve esse evento, né, da peste, né, africana, e por conta disso o papel deu uma explodida, né, nos últimos tempos. Mas agora ele está revertendo a tendência. Depois de ficar 1 ano na região de congestão, o papel conseguiu romper o patamar ali daquela congestão. Então agora a tendência é que ele continue a operar em alta. Então qualquer recuo, qualquer consolidação que ele faça na região das médias, a tendência é que ele volte a subir. É um papel também promissor, visto que ele já operou a um patamar muito acima dos preços atuais, né? CSN. CSN, ela vem com um ralizão de alta também por conta do minério de ferro, né? E papéis que têm correlação são muito bons por causa disso, porque você pode já antecipar o movimento por conta da commodity que ele está relacionada. CSN por conta da crise na Vale, né, o rompimento de barreiras, etc. O minério de ferro explodiu o preço. E a CSN foi junto. Então é um ativo também que, junto com Gerdau, eu costumo falar que é quarteto fantástico. Né? Gerdau, Goal, Usiminas e CSN. Foi a que se destacou e que agora está entrando em tendência e pode fazer novos níveis de preço em breve. Eneva. Eneva é um papel que negociou a 100 vezes o preço que está hoje, né? Então caiu, anos caindo a fio, fez uma longa região de consolidação e agora está rompendo. Então é um ativo também que está entrando numa tendência de alta, logicamente que não tem tanta liquidez como blue chips, né? Large, ações maiores, mas está numa tendência clara e pode, assim como eu falei, negociou a 100 vezes o preço que está hoje, pode começar uma tendência forte, um ralizão de alta em Eneva também. Lojas Renner.
Loja Sênior é um reloginho, né? O papel vem aí numa tendência forte, um rally de alta. Então qualquer consolidação, qualquer recuo que ele faça às médias, o papel vem fazendo topos históricos, batendo nessas médias é um ponto de compra excelente para o papel continuar a subir. E é um reloginho, né? Tá fazendo topos históricos e provavelmente vai continuar subindo. É um papel que o mercado gosta muito, né? Sim. Também de forma geral. Sim. Proforma. Proforma é um papel com uma tendência forte de baixa, mas no nível histórico também, ele bateu 3 vezes, se não me falha a memória, na região de 3,50 a 3,70, né? Então o gráfico vem, dá aquela pancada lá embaixo, volta, dá aquela pancada lá embaixo, volta, dá aquela pancada lá embaixo, volta. Então o papel para a gente operar contra a tendência, o melhor trade de todos é quando você pega contra a tendência e a contra a tendência vira tendência. Então nesse patamar de 3,50, 3,70, né? Eu acho que vale uma compra, por quê? Porque o risco é muito baixo, se ele perder, você coloca um stop, que vai ser um stop não tão longo, mas em contrapartida, se ele começar uma tendência a partir daí, pode ir para 6, 7, 10 e você tem um risco-retorno excelente. Qualicorp. Qualicorp também é um ativo que fez um desenho muito bonito, que a gente chama de ombro, cabeça, ombro invertido, né? Então você tem um patamar de reversão de preços, rompeu uma linha de tendência de baixa e deu uma explodida também nesses últimos meses. Então qualquer retorno às médias, acredito que o papel vai ter um bom ponto de compra para continuar esse rally de alta que ele está tendo. PetroRio. PetroRio também é um reloginho, fez uma correção muito bonita, né? Um fundo arredondado. E a gente pega desde o início da negociação do papel, o papel caiu forte, né? E está com um desenho muito simétrico, um arco muito simétrico. Agora o arco levantou para cima e está em tendência forte de alta. Então, como é muito relacionado com o petróleo, caso o petróleo se mantenha estável ou suba, a tendência é que a PetroRio feche esse arco aí e possa subir muito mais do que os patamares que negocia hoje. Localiza. Localiza também é um reloginho, né? Tendência forte de alta, assim como Renner. E qualquer recuo às médias, papel fazendo topos históricos, é um bom ponto de compra para que continue a tendência. A gente tem que operar papéis assim como as leis da física, né? Se o papel tende um movimento de tendência forte, a probabilidade é que ele continue aquele movimento, né? Então a gente tem que preferir papéis que estão em tendência forte. Vou dar um outro exemplo que não está talvez nos que você vai me perguntar, mas Gerdau. Gerdau está um ano, bate a cabeça no 17, volta no 14, 17, 14, então está sem tendência. Se você quer colocar um dinheiro ali, provavelmente você vai ficar no 0 a 0 ou vai perder, porque o papel não tem uma direção certa. Então nós temos que preferir um papel que tem uma direção, que tem uma tendência, que tem um rumo. Muita gente tem falado também de construtoras esse ano. Eu queria falar sobre a Trisul, como que tu avalia? A Trisul vem no forte rally, né? E acho que o setor em si é um game changer quando a economia começar a girar, né? A gente está com a economia fraca, mas Trisul vem apresentando resultados no gráfico, falando de preço, um rally forte, e eu acredito também que é um papel que negocia a R$5, em torno disso, tem muita chance de a preços muito maiores do que negocia hoje. A tendência é fortíssima de alta também, Trisul. Uma coisa que a gente nunca falou aqui foi Bitcoin. Queria que você avaliasse também. Bitcoin, apesar de muita gente ter preconceito, né, em Bitcoin, mas está muito técnico, né? O Bitcoin ele vem numa tendência forte, a gente pode usar as médias e ver, chegou no patamar de 20 mil quase, né? Recuou tudo, perdeu um suporte importantíssimo dos 6 mil, foi testar quase os 3 mil e o 3 mil, por coincidência, está bem numa linha de tendência de alta, né? Próximo também MM200. Então, e agora ele deu um rally, né? Já está em 8.500, se não me falha a memória, o Bitcoin. Então, qualquer recuo também às médias é um bom ponto de compra para a gente ter um stop curto para um alvo longo. Eu acredito, se o Bitcoin continuar nessa forte tendência que ele vem mostrando desde 2015, se a gente traçar a LTA, ele vai chegar novamente ao topo que ele deixou lá dos 19 e 20 mil dólares. Sanita, para quem quer começar a fazer análise técnica, você recomenda o quê? Que conselho que você dá? Olha, tem bastante curso no mercado, o mercado está cheio de curso, mas eu acho que... O seu, inclusive. O meu, inclusive. Mas antes de mais nada, você tem que
buscar a informação por si mesmo. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, a internet está vasta de informações, você tem que fazer um resuminho do que você acha viável, ou seja, a pessoa quer fazer um curso de 20, 40, 50, 60 horas, talvez não seja viável para ela, porque ela não vai usar tudo que precisa. Então fazer um curso básico para você ter uma noção de como funciona, e aí talvez ele dê o start, né? Dê aquele interesse em você, que foi o meu caso. E aí eu fui estudar mais detalhes, setups, indicadores, mas o que a gente não pode ter é preconceito. E o que eu vejo muito é preconceito em relação à análise técnica hoje. Porque as pessoas acham muito difícil. As pessoas, inclusive pessoas que têm estudo, né? Por conta de não ser uma ciência exata, eu não consigo descrever um teorema dizendo que aquele setup vai funcionar, as pessoas acham que é simplesmente jogar dados. Não é, né? Não é. A gente tem detalhes e várias pesquisas que mostram que preços, você tem um nível de memória do mercado, seja de suporte, seja de resistência. Exemplo simples, né? Você vai no mercado, está acostumado a comprar tomate a R$5. Se o tomate for para 7, você na hora já vai lembrar daquele preço e você vai tentar um substituto, porque você vai ver que está caro aquele tomate, né? Mesma coisa os preços dos ativos, o mercado tem memória. Hoje as operações são feitas muitas vezes por robôs, por formas automatizadas. Então a análise técnica, ela te ajuda no timing, a você não entrar numa operação no momento errado. É essencial e combinar as duas escolas, fundamentalista, mas com o timing da análise técnica. Legal. Obrigada, Sanita, pela tua presença aqui. Eu que agradeço, um prazer. Obrigada a você pela audiência. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Sempre que tiver vídeo ou podcast novo, você vai ficar sabendo. Não se esquece de comentar e curtir o vídeo. Até mais. Obrigada.